Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 10 de dezembro de 2024, 1h da tarde aqui em Jerusalém e também lá em Kiev, 8 da manhã lá no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos poucos acontecimentos hoje, tá? Não teve bombardeio russo, ou drones e mísseis contra a Ucrânia, mas a Ucrânia fez um ataque com drones aqui em Saratov, provavelmente na base aérea de Engels, que é de onde os russos lançam aqueles aviões com as bombas Kab, né? Houve um Tu-95 danificado nesse ataque. Fora isso, teve também um ataque ucraniano contra uma base russa aqui em Donetsk, e nada de novo na linha de frente, os russos estão tentando avançar aqui em Kherson, nas ilhas aqui do Delta, mas sem sucesso por aqui, e também aqui na região de Toretsk, também sem sucesso. Houve informação de que os russos teriam avançado aqui em alguma região aqui de Sumy. Eles teriam cruzado a fronteira e entrado no território ucraniano por aqui, mas segundo informações isso é lorota, não aconteceu de verdade, né? Existe uma discussão muito grande sobre a Ucrânia abaixar a idade para mobilização para 18 anos. Os ucranianos não querem fazer isso, o pessoal do Ocidente quer que a Ucrânia faça isso. Vamos entender essa polêmica, quem é que está certo nisso daí, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Policial, nada mais é que Função Armado, Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Ucrânia fez um ataque contra a base de Engels, ali em Saratov, com drones, seja de cerca de 600 quilômetros de distância. Lembra, os russos têm colocado aviões nessa base de Saratov, nessa base de Engels 2, justamente porque está fora do alcance do ATACMS, né? O ATACMS vai até 500 quilômetros, a base fica a 600 quilômetros, mas os drones ucranianos conseguem sim atingir ali, e a gente tem informação de que teve pelo menos alguns danos aqui nessa região de Saratov. Aqui o pessoal está mostrando aqui que seriam, o site da explosão seria aqui, e o Tu-95 danificado teria acontecido aqui, né? Esse ataque teria acontecido alguns dias atrás, e isso teria, as informações a gente teve agora, né? Então a Ucrânia conseguiu destruir, ou pelo menos danificar, um avião aqui na base aérea de Engels com os drones, né? Tem muitos aviões aqui nessa região, certamente dá para a Ucrânia continuar fazendo coisas aqui, ó. Tem mais algumas imagens aqui que mostram justamente a questão aqui, onde foi a explosão, tá vendo? E os danos causados aqui no avião, né? E também na cidade de Yenakiev, é uma cidade ucraniana ali em Donetsk, que está temporariamente ocupada pelos russos. As forças ucranianas destruíram um depósito de munição aqui, dá para ouvir as explosões aqui nesse depósito. Muita coisa explodindo por ali, né? A parte de baixo está embaçada porque quem gravou isso daí foram os russos. Ele não queria dar a localização de onde é que foi, mas os ucranianos sabem onde é que foi, né? Justamente nessa região aqui, perto de Donetsk aqui. Os russos estão tentando atravessar o rio de Dnipro em direção a Kherson, estão tentando tomar as ilhas ali no delta do rio de Dnipro, até aqui sem sucesso, muitos barcos destruídos, mas tem começado a ficar mais comum esse tipo de ação por ali, segundo os ucranianos. Na região de Sumy, teve a informação de ontem para hoje que os russos teriam cruzado e avançado na região de Sumy. Chegou a aparecer até no mapa do Deep State que a cidade de Alexandria teria sido tomada pelos russos ali na fronteira com a Ucrânia e coisa e tal, mas o pessoal desmentiu isso depois, né? Informação sobre russos entrando no território ucraniano no Oblast de Sumy, né? A gente está falando dessa região aqui, ó. Sumy fica aqui em cima. O Oblast de Sumy é aqui, é justamente o que faz frente com Kursk, né? Então havia a expectativa que os russos teriam entrado nessa região aqui e tomado aquele vilarejo ucraniano, né? Mas o pessoal está desmentindo aqui, justamente falando que mensagens sobre cruzar a fronteira, que são distribuídas pela mídia por aí, é informação hostil, né? Não corresponde à realidade. Atualmente não há dados dos militares acerca de qualquer mudança na situação na fronteira, e a situação está sob controle lá em Kursk. Isso foi o chefe da administração regional militar
naquela região lá, né? Nós pedimos aos cidadãos para confiarem apenas em fontes de informação oficiais e não serem manipulados pelo inimigo que está tentando desestabilizar a situação no Oblast de Sumi. Então é propaganda russa isso. Bom, agora a gente tem aqui algumas informações sobre a linha de frente. O Andreu Perpítua juntou algumas coisas aqui. Isso aqui não é só de ontem para hoje não, tá? Isso aqui é dos últimos dias, tá? Os russos avançaram mais um pouco aqui em Robotny, mas nada que faça diferença no final das contas. Aqui na região de Pokrovsk também pequenos avanços. Pokrovsk está aqui para cima, tá? Mas nada significativo. Na área de Toretsk também pequenos avanços aqui. Klishivka teve também avanço russo aqui nessa região, embora não seja nada que mude a situação por lá. Aqui é em Kurahov. Kurahov, esse mapa ele está deitado, por isso que é difícil de entender onde é que ele está, né? Mas não teve também nenhuma mudança aqui, né? E finalmente na região de Sumi, ele depois esclareceu que isso daqui é falso, que os russos não atravessaram a fronteira e coisa e tal, voltou atrás nesse mapa aqui, né? Bom, o Instituto Preciso da Guerra fala mais sobre a Síria do que sobre a Rússia aqui propriamente dita, mas é lógico porque essas coisas têm ligação, tá? De fato, a Rússia está perdendo muita capacidade militar lá na Síria também, isso vai gerar problema para os russos também por aqui, né? Bom, a gente teve a boa notícia de que a Ucrânia conseguiu resgatar mais 5 crianças das regiões ocupadas, fizeram negociações e trouxeram crianças para a Ucrânia, excelente notícia, né? Outra notícia muito boa, né? O Gabinete de Ministros da Ucrânia lançou um plano para privatização arrojado de empresas estatais ucranianas. De cerca de 3 mil empresas estatais ucranianas, eles esperam ficar apenas com 100. Lembra que a Ucrânia já foi comunista, né? A Ucrânia estava ali na época na cortina de ferro, ali, era parte da União Soviética, então era tudo estatal, 100% das empresas eram estatais, né? É lógico, quando isso acaba, você tem um período de transição que demora um tempo até você voltar a ter empresas não estatais, então ainda existe um grande número de empresas estatais na Ucrânia, mas a ideia do governo é justamente fazer um plano muito ambicioso de privatização para entrar de fato na economia de livre mercado, né? Excelente notícia isso, espero muito sucesso para eles, e o Brasil tinha que fazer um negócio tipo, o Brasil tinha que partir para 0 estatais, nenhuma estatal é justificada no final das contas. Bom, os ucranianos estão com um novo drone agora, o TW-12.7, que é equipado com uma metralhadora Browning. Olha só que beleza, né? O blindado excelente porque justamente não requer um operador disso daí, né? O operador pode ficar à distância, pode alvejar inimigos com esse drone aqui. Parece uma coisa muito bacana, não vejo a hora disso aí estar em operação na linha de frente, né? Bom, o líder do comando do Indo-Pacífico americano revelou que a Rússia chegou em um acordo com a Coreia do Norte, em que Pyongyang, né, a Coreia do Norte, está enviando soldados para ajudar Moscou ali contra a Ucrânia, em troca de MiG-29 e Su-27, em troca de aviões, né? É lógico, havia alguma coisa que a Rússia passou para a Coreia do Norte, ninguém tinha dúvida. Eu vou dizer para vocês que eu fico até aliviado de achar de perceber que são aviões. Avião é menos mal, né? Porque o meu temor nessa história é que justamente a Rússia esteja dando, tanto para o Irã quanto para a Coreia do Norte, que foram os parceiros que sobraram para eles, né? Esteja dando armas nucleares, né? Aparentemente não, aparentemente são aviões, segundo diz o comando do Pacífico, do Indo-Pacífico americano, né? Eles devem saber das coisas, né? Bom, na Geórgia continua o 11º dia de protestos na Geórgia, um monte de gente fazendo protestos contra a eleição fraudulenta que aconteceu lá. O pessoal tem que aproveitar mesmo essa oportunidade, porque a verdade é que a Rússia está enfraquecida nesse momento, né? Se tem uma chance disso dar certo, é exatamente agora, né? Bom, e como a gente falou, a Rússia está enfraquecida justamente por conta de perder as bases ali na Síria. As bases são fundamentais para a logística russa na África, principalmente. Aqui na África, a Rússia patrocina um monte de ditaduras ali, é um regime imperialista mesmo, eles patrocinam ditaduras em troca de ouro, de exploração de riquezas minerais, né? E aí, agora, sem a base aqui na Síria, eles vão ter problemas para isso, vão ter dificuldade maior para fazer esse tipo de abastecimento, né? De qualquer forma, vamos ver, porque os russos estão tentando manter essas bases lá na Síria, negociando com os rebeldes, né? O Fighter Bomber fala aqui, ó, eu gostaria de falar com os nossos parceiros israelenses.
vocês judeus, por favor, não atinjam os campos aéreos na Síria ainda. Alguns dos nossos soldados estão por lá. Ninguém fala sobre eles e esses ataques podem matar esses soldados, né? Eu não sei se Israel ainda tem muita amizade com a Rússia, né? Mas lembra que existe um motivo histórico para Israel de fato ter amizade com a Rússia, que é o fato de que na guerra de independência de Israel, os países ocidentais fecharam o olho, não quiseram ajudar Israel. Quem ajudou foi a União Soviética, né? Daí Israel tem ainda uma relação de parceria muito grande, tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. Porque, repara, hoje em dia não é mais União Soviética, não existe mais, né? A Rússia e a Ucrânia são partes da União Soviética. Enfim, isso explica um pouco por que o Estado de Israel demorou tanto tempo a perceber que os russos são os vilões nessa história. Eles estavam ainda com a ideia de que a Rússia ajudou Israel lá no início da guerra, lá no início do Estado de Israel, e por isso tinha essa dívida com eles, né? Bom, uma discussão muito grande que está havendo na Ucrânia é sobre a mobilização de soldados a partir de 18 anos de idade, né? Isso não é uma coisa necessária, como a gente já falou, existe uma fila de 2 milhões de pessoas voluntárias que se inscreveram no aplicativo ucraniano de voluntários, né? Então, o problema da Ucrânia é mais conseguir armar essas brigadas, muito mais do que equipar, né? Equipar e armar essas brigadas, muito mais do que ter gente propriamente dito. Mas tem muita gente no Ocidente falando que a Ucrânia tem que começar a mobilizar o pessoal de 18 anos de idade, não sei o que lá. O Zelensky diz que não é uma prioridade isso, nós não podemos compensar falta de armas com a juventude nossa, com soldados nossos, né? Então a gente precisa ter as brigadas armadas. Tem gente falando, é um absurdo que a Europa e os Estados Unidos, que prometeram armar 20 brigadas ucranianas, não armaram nem 2 ainda e querem que os ucranianos chamem mais gente, mas para quê? Não tem arma para esse pessoal, né? Enfim, uma discussão sem sentido isso. O Matthew Miller, que é o porta-voz do Departamento de Estado americano, diz que a decisão sobre a idade de mobilização ucraniana é para eles fazerem, né? Mas eles precisam expandir essas forças. Se eles expandirem, os Estados Unidos e os aliados estão prontos para equipar elas para a batalha. Eu não sei não, né? Já podia estar equipando já agora, né? Mas enfim. Bom, a gente tem uma nova informação de que vai ter mais um encontro de Ramstein agora em dezembro, né? Então, o encontro de Ramstein é aquele encontro de 40 países que ajudam a Ucrânia nessa guerra, os 40 aliados da Ucrânia. Então vai ter mais um encontro desse, vamos ver se a gente tem notícias positivas de lá, né? Agora, a gente tem uma notícia positiva, mais ou menos. O Friedrich Merz, que é o concorrente do Olaf Scholz nas eleições da Alemanha, né? É possível que Olaf Scholz acabe sendo retirado do governo da Alemanha em janeiro, e daí tem que ser chamado a novas eleições, e daí pode ser que o Friedrich Merz ganhe essas eleições. Bom, ele falou que vai mandar Taurus para a Ucrânia. Então, já é uma boa notícia, assim, não é nada que mude agora, mas é uma possibilidade mais adiante, tomara que ele ganhe a eleição na Alemanha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.